Deixa eu achar aqui o meu laser pointer. Aqui. Então, hoje é a aula sobre tecido conjuntivo, tá? Essa é a nossa aula síncrona. Vocês têm outras 3 assíncronas que eu já gravei para vocês. Então, esse aqui é um resumão, né, com algumas orientações a mais, evidentemente, algumas informações a mais, do tecido conjuntivo. Fala. Pega. Se você ficar falando comigo, você não fala. Estamos sendo gravados, meu amor. Então, vamos lá. Conjuntivo. Tópicos da nossa aula de hoje. Tipos de tecido conjuntivo. Os tipos celulares que a gente vai encontrar no tecido conjuntivo. As fibras da matriz extracelular e a substância de base da matriz extracelular. Onde tudo isso está mergulhado. Tá? Quem assistiu os vídeos, ou quando vocês forem assistir, vocês vão ver que são os mesmos tópicos, só que lá eu separei um pouquinho mais. Tá? Então, olha só, quanto aos tipos de tecido conjuntivo, nós temos 3 tipos de tecido conjuntivo, ok? 3 grandes grupos, vamos dizer assim. O tecido conjuntivo embrionário, que a gente já vai ver quem é. Tecido conjuntivo adulto, que é outro. E o conjuntivo especial, que a gente não vai tratar hoje, só vou citar. Esses 2 tipos gerais de tecido conjuntivo são o que nós vamos tratar hoje. Dentro do tecido conjuntivo adulto, nós temos quem? O tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso. Esses 2 aqui são os tecidos conjuntivos nos quais as fibras que predominam são as fibras colágenas. Tá? Então, aqui no frouxo e no denso, o predomínio de tipo de fibra é a fibra colágena. Aí nós temos, dentro do denso, nós temos o denso não modelado e o denso modelado. O conjuntivo denso não modelado é aquele no qual as fibras colágenas estão dispostas de maneira aleatória, confusa, sem nenhuma regularidade. Tá? Elas estão bem assim, fazendo uma teia, sem muita ordem. Tá? Obviamente, o tecido denso modelado, o nome já nos sugere fortemente como é que ele é. Nele, as fibras colágenas estão organizadinhas, alinhadas, então ele fica modelado. Tá? Essa é a diferença entre o denso não modelado e o denso modelado. Aí nós temos o tecido conjuntivo reticular. Nele, nós temos um predomínio de fibras reticulares. E no conjuntivo elástico, nós temos um predomínio de fibras elásticas. Tudo bem? Já. Esses aqui são os tecidos conjuntivos. Assim, quando a gente fala em conjuntivo, sem grandes explicações. Aí nós temos os tecidos conjuntivos especiais. Tá? Esses aqui serão assunto das próximas aulas, mas só para saber que eles fazem parte da família dos conjuntivos. Então, nós temos, dentre eles, o tecido adiposo, as cartilagens, o tecido ósseo e o hematopoético. Esses 3 aqui eu vou ministrar. Esse aqui, claro, vocês estão vendo lá no módulo hematopoético, não tem porquê. Estou falando para vocês. Tudo bem? Tudo bem. Dúvidas vocês fazem. Então, olha só, o tecido conjuntivo, isso aqui é um exemplo de um tecido conjuntivo qualquer. O tecido conjuntivo ele é basicamente o oposto do tecido epitelial. Tá? O tecido epitelial é caracterizado por o quê? Células muito justapostas, bem grudadinhas umas nas outras, praticamente nada de matriz extracelular. A única matriz extracelular que o tecido epitelial tem é o quê? A lâmina basal, que está aqui. Né? O tecido conjuntivo é exatamente o oposto. No tecido conjuntivo você tem as células bem espalhadas, soltas, sem conexão entre si, não tem uma célula aderida à outra, ou quase nunca, e entre elas muita matriz extracelular. Tudo isso aqui, isso aqui não. Tudo isso aqui cinza, com esses tracinhos, é matriz extracelular. Quais são os tipos de tecido que a gente... Quais são os tipos de célula que a gente encontra no tecido conjuntivo? Aqui estão representados 3 deles. Sem dúvida, eu sempre vou ter os fibroblastos. Esses são os atores principais, tá? São as células sem as quais você não tem tecido conjuntivo. Então, para ter tecido conjuntivo, você precisa ter fibroblasto. Tudo bem? Além deles, outras células habitam o conjuntivo. Quais seriam elas? Os macrófagos, por exemplo, e os mastócitos, por exemplo.
tá? Muito bem. Além desses tipos celulares, a gente tem, então, muita matriz extracelular, que a gente tem representado aqui, ó, nessas fibras rosinhas, a gente está tendo as fibras... agora eu tô enxergando. A gente tem aqui as fibras colágenas, tá? Representadas em traços rosa. E nós temos aqui em traços verdinhos, ó, as fibras elásticas. Tá bem? O que mais a gente tem? O cinza está representando o nada? Não, não existe o nada. O nada, só o vácuo, só no espaço. E mesmo assim, eles dizem que tem coisas lá, tá? Então, assim, isso aqui é o quê? Substância fundamental na qual tudo isso está mergulhado. E ela é constituída de glicosaminoglicanas, proteoglicanas e glicoproteínas, que a gente também vai ver no final da aula do que se trata. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá, os tipos de tecido conjuntivo, de uma maneira geral. Começando, então, pelo tecido conjuntivo embrionário, aquele primeiro que eu falei para vocês no quadro. Então, olha só, esse aqui é o tecido conjuntivo embrionário. O que você está vendo? Bolinhas roxinhas, tá? Cada bolinha roxinha, ou pontinho roxinho, é o núcleo de um fibroblasto, tá? É uma célula. Ok. Tudo que está em mais rosa, um pouquinho mais escuro, fora os pontinhos, tá? Um rosa mais escuro, é a matriz extracelular com alguma fibra, mas é pouca. E vocês observam que tem áreas realmente brancas. Essas áreas realmente brancas, sem coloração, é onde você vai ter a matriz extracelular rica em proteoglicanas, que seria a substância fundamental somente. Então, o tecido conjuntivo embrionário, ele é rico em quê? Matriz extracelular da parte sem fibras. Ela é o tecido que menos tem fibras. Ele é quase só substância fundamental amorfa, tá? Essa é a característica do tecido conjuntivo embrionário. E onde é que eu vou encontrar isso aqui? No cordão umbilical, onde ele se chama geleia de Wharton, e na polpa do dente em desenvolvimento. São os dois lugares onde a gente vai encontrar. Então, obviamente, vocês podem perceber, não é um tecido de ampla distribuição, tá? Ele é embrionário. E mucoso, justamente porque ele tem muito muco, tá? Essas proteoglicanas todas, elas têm um aspecto e uma característica mucosa, ele é assim, uma coisa grudenta, tá? Sem muita resistência. Ok. Esse aqui é uma outra imagem do tecido conjuntivo mucoso. Isso aqui, ó, era curado por hematoxilina e eosina, nessa corzinha rosa sobre rosa. Esse aqui, azul e vermelho, é uma outra coloração. Tudo bem. Repara que bonitinho, núcleo do citoplasma, núcleo do fibroblasto e o citoplasma do mesmo. Núcleo do fibroblasto e o citoplasma, tá? Em volta dele, vocês têm o quê? Substância fundamental amorfa, e o que está em azulzinho são justamente as fibras, que são bem soltas e pouco abundantes no tecido embrionário. Muito bem. Aí a gente tem o tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo frouxo, esse aqui é um exemplo dele. Então, você tem os núcleozinhos, os fibroblastos, de novo, em azulzinho ou roxinho, tá? Aí você tem fibras elásticas, as mais retinhas e fininhas, e as mais grossinhas e rosinhas, ó, estas aqui, ó, são as fibras colágenas, tá? O tecido conjuntivo frouxo está caracterizado por ter um equilíbrio entre a quantidade de células e a quantidade de fibras. Tudo bem? Tudo bem. E aí a gente tem o tecido conjuntivo denso não modelado. Olha só. Nele, o que nós temos? Nós temos... Vem cá, deixa eu encapsular. Essas celulinhas, novamente, são os fibroblastos. Eles sempre são alongadinhos, olha que bonitinhos. Isso aqui tudo é fibroblasto. Isso aqui não. Isso aqui é capilar, isso também é capilar sanguíneo. Isso é fibroblasto, isso é fibroblasto, tá bom? Entre as células, então, vocês conseguem visualizar essas coisas rosas, ó, aparecem umas ondinhas, ó. Aquele tá mais forte, mais grosso, aqui também. Aquele tá mais fininho, tá vendo? Isso aqui, ó, são as fibras colágenas. E vocês percebem que elas começam no nada e terminam no lugar nenhum. Elas não têm uma ordem, elas são confusas, elas são bagunçadas. Tá? Essa aqui que é grossa, assim, ó, provavelmente ela estava correndo nesse sentido, transversal ao corte. Tá? Então, isso aqui é o tecido conjuntivo denso não modelado. O que você tem nele? Um predomínio de fibras colágenas, tá? Com menos células, porque ele é denso em fibras, mas as fibras não são modeladas.
E aqui tem uma série de informações também que vocês podem ler quando vocês forem assistir a aula, tá? Essa imagem aqui é muito boa porque ela compara o tecido conjuntivo denso não modelado ao tecido conjuntivo frouxo, que a gente acabou de falar. Então, olha aqui, em menor aumento, tecido conjuntivo denso não modelado, olha aqui, você vê bem as fibras colágenas, ó, bem bagunçadas, sem muita organização, mas você as visualiza, tá? E esse tecido ele é todo mais escurinho, por quê? Porque ele cora muito bem as fibras colágenas, ele é o denso, denso em fibras. Aqui você tem os ductos de umas glândulas, que não vem ao caso agora, mas em volta delas, ó, o que você tem? Um tecido mais clarinho na coloração. Esse aqui é o tecido conjuntivo frouxo. Esta parte em maior aumento, olha aqui, ó, tecido conjuntivo frouxo. As bolinhas escurinhas são os fibroblastos e toda essa parte em volta é o quê? Fibras colágenas, mas menos, e em branco a substância fundamental amorfa. Então você tem um equilíbrio aí, tá? Muito bem. Por fim, o tecido conjuntivo, bom, por fim, sulfato, tecido conjuntivo denso modelado, tá? Nele, o que a gente vai ter? A gente vai ter as fibras colágenas orientadas de forma extremamente regular e paralelas, tá? E elas são separadas por fileiras lineares de fibrócitos ou fibroblastos. Essas coisas compridinhas, escuras, são sempre os fibroblastos, na verdade, o núcleo deles. O citoplasma você também não enxerga tão bem. E entre eles você percebe que você tem as fibras colágenas alinhadas. Isso aqui, então, é um tecido conjuntivo denso modelado. Isso aqui é um tendão. Onde nós vamos encontrar tecido conjuntivo denso modelado? Nos tendões, nos ligamentos e nas cápsulas dos órgãos, tá bom? Então, olha aqui, essa é uma outra imagem de tecido conjuntivo denso modelado. Olha aqui, repara, as fibras colágenas, apesar de serem onduladinhas, ó, elas estão alinhadas uma ao lado da outra. Tá? Normalmente esse ondulado ele ocorre por causa da preparação. Mas, de qualquer maneira, você nota claramente que ele é bem organizadinho em paralelo. Em alguns pedaços, você tem um pouco de tecido conjuntivo frouxo intersticial. Normalmente é ali onde passam os vasos sanguíneos e os nervos. Tá? E o resto tudo é tecido conjuntivo denso modelado. Muito bem. Já falei onde eles ocorrem. De novo, na outra aula que está gravada, eu destrincho isso aqui um pouco mais. Agora a gente vai só dar uma pincelada, tá? Ou recapitular rapidamente. Então, a gente tem ele nos tendões. Eu sei que vocês não tiveram anatomia, então vocês não são obrigados ainda a saber onde eu vou encontrar um tendão. Então, os tendões eu encontro ligando os músculos esqueléticos aos ossos. Esses são os tendões. Muito bem. Essas estruturas são extremamente ricas em colágeno. Claro, o tecido conjuntivo denso modelado, ele tem que ser rico em colágeno, é a característica dele. Fibras colágenas alinhadinhas uma do lado da outra. Muito bem. Mas por causa disso é que elas são ao fresco, sem coloração, elas são brancas e inextensíveis. As fibras colágenas são muito resistentes a trações, tá? Elas não cedem, elas ficam firmes. Por isso que você coloca elas em tendões, tá? E elas são branquinhos, os tendões são branquinhos porque o colágeno é branquinho a fresco, quando você não tem coloração nele ainda. Aí você tem os ligamentos, também são de tecido conjuntivo denso modelado, tá? Os ligamentos unem os ossos entre si, tá? Só que a organização das fibras colágenas nos ligamentos não é uma organização tão precisa, tão sistemática, tão organizada quanto nos tendões. Então, ele é um pouquinho menos regular no seu arranjo, portanto, ele é um pouquinho menos resistente. Tá? Quanto mais organizado, mais resistente ele vai ser. Você tem também, evidentemente, os ligamentos elásticos. Tudo bem, muita calma nessa hora. Os ligamentos elásticos vão ser ricos em fibras elásticas, mas só para citar eles aqui. Tá? E, por fim, nós temos as cápsulas dos órgãos, que são realmente capas bem resistentes que envolvem coração, pulmão, envolvem rim, envolvem a maioria dos órgãos, tá? Músculos também são envoltos por cápsulas. E nelas a gente vai encontrar as fibras colágenas mais organizadas que o denso não modelado, mas menos organizadas que os ligamentos. Ou seja, isso aqui está colocado numa ordem decrescente, daqui para cá, de resistência e de organização. Mais organizado, menos organizado, mais resistente, menos resistente. Tá? As cápsulas dos órgãos, além, obviamente, de ter as fibras colágenas organizadas, tecido conjuntivo denso modelado, elas vão ter também fibroblastos, mastócitos, macrófagos e, às vezes, vão ter adipócitos na sua composição.
Aí mudando de tipo de tecido conjuntivo. Esse aqui, agora são os outros dois. O de cima é o reticular e o de baixo é o elástico. Aqui você tem o quê? Predomínio de fibras reticulares, e aqui eu tenho predomínio do quê? Fibras elásticas, óbvio. Fibras reticulares, muito bem. Essas fibras reticulares também são da família do colágeno, tá? Mas elas são colágeno do tipo 3. Qualquer livro de histologia que você abrir, você vai ver que você tem mais de 20 tipos de fibras colágenas, ok? Esse aqui, as fibras reticulares, são colágeno do tipo 3 e ganharam um nome específico. Enfim, é uma fibra muito comum. Tá? Ela não se cora com a metoxilina e eosina, ela se cora muito bem com sais de prata, portanto, são chamadas de argirófilos. Porque a prata, né, lembra do símbolo da prata na tabela periódica? É AG, do latim argentum. Então, elas são argirófilas, elas são amigas da prata, se coram com a prata. Tá bom? Onde que eu vou encontrar fibras reticulares? Em tecidos linfóides, por exemplo, tá? Em órgãos linfóides. Onde mais? Fígado, também é um órgão que tem muita fibra reticular, fazendo a sustentação do órgão. Elas formam uma verdadeira rede tridimensional, que é muito interessante para sustentar os órgãos. Tá? Então, aqui alguns exemplos de onde vocês encontram. E o tecido conjuntivo elástico, ele é rico em fibras elásticas. Essa foto, eu sempre digo, eu não sei por que ele escolheu essa, porque o tecido conjuntivo elástico aqui está aqui, isso não, isso sim, tá? Esse aqui é tecido conjuntivo elástico em todo o seu esplendor. Eu deveria ter tirado a foto mais para cá, não. Mas tudo bem. Ele, obviamente, é rico em fibras elásticas, tá? Ele é muito típico de paredes de vasos sanguíneos. Depois a gente vai ver isso. Bom, então, vistos os tipos de tecidos conjuntivos, vamos ver agora o que nós podemos falar sobre os tipos celulares que a gente encontra no tecido conjuntivo. São 4 os principais tipos de célula que a gente encontra. O fibroblasto, que eu já falei, é o ator principal. Os fibroblastos são as principais células do tecido conjuntivo. Sem elas, eu não tenho conjuntivo. Essas outras habitam o conjuntivo, mas elas não são exclusivas do conjuntivo. Tá? Como você já tem tudo isso, macrófago, mastócito, plasmócito, vocês estão vendo ou verão ainda em agente de agressão, né? AIS não, AIS é outra coisa, é agente de agressão mesmo, e no hematopoético, vocês também devem ver essas células. Tá? Então vamos lá. Fibroblasto, vamos começar pela nossa atriz principal. Ela sintetiza e secreta tudo que você tem no conjuntivo, ou seja, ela sintetiza e secreta as moléculas propulsoras das fibras celulares. Que fibras? As colágenas, as reticulares e as elásticas. E ela também sintetiza e secreta a substância cromossomórfica, que são as proteoglicanas e as glicoproteínas estruturais. Aí você está vendo 2 imagens aqui de fibroblasto, tá? Na verdade, este aqui é o fibroblasto ativo, né, em plena produção dessas moléculas todas. E esse aqui é o fibrócito, é a mesma célula, só que quiescente. Ela não está sintetizando grandes coisas agora. Existe uma interconversão tranquila entre as duas, tá? O fibrócito pode ser reativado e voltar a ser um fibroblasto. E o fibroblasto pode dizer, não, agora já está tudo certo, já produziu bastante, vou ser um fibrócito, tá? Quais são as fibras, então, do conjuntivo? Olha aqui, eu não disse que ele produz as fibras e a substância fundamental amorfa? Muito bem, então vamos por partes, começando pelas fibras. Quais são as fibras do conjuntivo que o fibroblasto produz? Bom, ele produz as fibras do sistema colágeno e do sistema elástico, tá? As do sistema colágeno, obviamente, são proteínas da família dos colágenos. E aí você tem aqui 2 delas, as fibras colágenas e as reticulares. E as fibras do sistema elástico são somente as fibras elásticas. Muito bem. Aí aqui a gente tem a síntese das fibras colágenas, tá? Isso está mais detalhado na aula gravada, ok? Aqui vai ser rápido. Então, só lembrando, quem produz fibra colágena? Fibroblastos, não só eles, osteoblastos, condroblastos e odontoblastos também secretam, sintetizam e secretam as fibras colágenas, na verdade, os precursores delas.
Muito importante, ácido ascórbico. O que é isso? Vitamina C. Sem vitamina C, eu não hidroxilo a prolina e a lisina. Tá? E daí? E daí que hidroxila? Que prolina e lisina são dois aminoácidos muito importantes para a estrutura da minha fibra colágena. Se ela não for hidroxilada, você não vai ter um colágeno decente, você vai acabar tendo problemas na estrutura dos seus tecidos conjuntivos. Tem várias doenças associadas, não vou entrar em detalhe agora também. Claro que, então, essas células, qualquer uma delas, tá? Produzem procolágeno. O procolágeno, gente, vai ser exportado, ele vai ficar do lado de fora da célula. Tudo que está daqui para baixo é do lado de fora da célula. Então, no meio extracelular, eu vou ter uma enzima chamada procolágeno peptidase, vai cortar isso aqui, a parte não helicoidal do meu procolágeno, eu tenho tropocolágeno. Vários tropocolágenos se organizam, formam uma fibrila colágena, tá? Bem certinha, bem alinhadinhas os tropocolágenos. E várias fibrilas colágenas se agregam, formando, então, finalmente, uma fibra colágeno. Muito bem. Isso aqui, então, é o tropocolágeno, tá? Uma molécula de tropocolágeno, com duas cadeias alfa idênticas e uma cadeia, duas cadeias alfa 1 idênticas e uma cadeia alfa 2. Elas, de novo, se organizam, percebam que é um alinhamento sistemático, regular, com espaços regulares. Por isso, na microscopia eletrônica de transmissão, você vai ver essas faixinhas, tá? Esses listradinhos, tá? Então, aqui você vai ter uma fibrila colágena, composta de várias moléculas de tropocolágeno. Essa fibrila se associa com outras fibrilas, vai formar uma fibra. Várias fibras vão formar um feixe. As fibras e os feixes, principalmente os feixes, são o que a gente consegue enxergar na microscopia. Olha aqui, as fibras colágenas, olha aqui, na microscopia de luz, olha que bonitinho, são essas coisas rosas, olha que lindas que elas são. Tá? Tudo isso aqui. Esse não, esse é o fibroblasto, esse é fibroblasto, esse é fibroblasto. Mais escuro são os núcleos dos fibroblastos. Tudo que está em rosa, que você vê assim andando, né, parece uma coisa espichadinha, são as fibras colágenas. Aqui embaixo a gente enxerga também as fibras colágenas, aqui, ó. Isso é fibra colágena, isso é fibra colágena. Você diz, meu Deus, que bagunça, parece arte abstrata. Sim, lembra muito um quadro de arte abstrata. Isso aqui é o tecido conjuntivo denso não modelado. Esse aqui é um tecido conjuntivo frouxo, tá? Olha, as fibras colágenas são essas mais grossas, rosa, elas vão do nada a lugar nenhum. E essas mais fininhas aqui são as elásticas, tá? Elas foram coloradas com uma coloração específica para chamar a atenção também das fibras elásticas, senão a gente não enxerga elas. E isso aqui é microscopia eletrônica, só mostrando que ela é toda listradinha. As fibras colágenas são sempre listradinhas. Meio refringentes, a gente chama isso. Então, chamando a atenção de vocês que patologias são associadas a defeitos moleculares no colágeno, tá? Por exemplo, a síndrome de Ehlers-Danlos, tá? Síndrome de Strickler e osteogênese imperfecta. Em cada uma delas você vai ter problemas, tá, da mutação de alguns genes, tá, que vão acabar originando, no final das contas, fibrilas, né, de colágenas com problemas mal formadas e que vai acabar levando a diferentes patologias. A imagem de uma delas, assim, de Ehlers-Danlos, tá? Você não consegue, você tem problemas aqui, ó, na remoção daquela parte do procolágeno, você não consegue tirar direito as extremidades não helicoidais do nosso procolágeno. E aí você vai ter uma fibrila colágena com defeito. Se você tem uma fibrila colágena com defeito, o conjuntivo vai ficar com defeito, evidentemente. Se você não tem fibras colágenas adequadamente produzidas em seu tecido conjuntivo, você vai perder o quê? Resistência. As fibras colágenas oferecem resistência. Então, a tua pele vai ficar hiperelástica, tá? Ela vai ceder muito, tá? Não vou entrar, obviamente, em detalhes, mas só para vocês saberem que existem alguns problemas associados a problemas moleculares nessas fibras. Aí a gente tem as fibras reticulares, que também são da família dos colágenos.
Essas a gente não consegue enxergar se você cora com metoxilina e eosina. HE é metoxilina e eosina, tá? Mas você vê elas muito bem quando você faz impregnação por prata, ou então se você cora com ácido periódico de chifre, o PAS, tá? São formadas por colágeno tipo 3, tá? E são associadas a glicoproteínas e proteoglicanos. Por causa dessa associação aqui, é que você consegue ter a PAS positividade, tá? Ele se cora bem com PAS por causa disso aqui. E a afinidade é prata também por causa disso. Essa imagem é só para vocês se lembrarem que vocês já viram as fibras reticulares uma vez esse semestre. Na verdade, agora já duas, vocês já viram lá no semestre, tá, só uma vez. Mas no ano, duas vocês já viram lá em fevereiro, março. Lembra que a gente falou da membrana basal das células epiteliais? Muito bem, elas não tinham duas camadas, a lâmina basal e a lâmina reticular. A lâmina basal e a lâmina reticular. A lâmina reticular é que é constituída de colágeno do tipo 3, que são chamadas de fibras reticulares. São essas que a gente está falando aqui do conjuntivo. Tá? Então, elas entram aqui, ó, nessa composição da nossa membrana basal. E aí, como é que era? Eu conseguia corar elas muito bem com PAS. Olha aqui, essa é uma coloração com ácido periódico de chifre. Tudo isso aqui que eu estou mostrando, ó, esse rosa forte, é onde eu tenho a minha membrana basal, tá? Que foi muito bem corada por causa da presença dos fibras reticulares. Muito bem. Aí aqui a gente tem fibras reticulares agora em preto, tá? Essas aqui foram coradas pela prata, sais de prata. A prata oxida, vocês já viram uma louça de prata, ou canecas, ou açucareiros, ou o que quer que seja de prata, ou colarzinhos de prata, eles oxidam e ficam pretinhos. A mesma coisa acontece aqui com a coloração pela prata, ela fica pretinha, tá? Isso aqui são as fibras reticulares num linfonodo, e isso aqui, ó, que lindo, isso aqui é de um fígado, tá vendo? O fígado, o linfonodo sustenta uma série de células, a gente vai entrar em detalhes agora, mas é um órgão reticular. E aqui você tem as células aqui do fígado, e elas são sustentadas também por fibras reticulares. O branco que você está vendo aqui são vasos sanguíneos, chamados de sinusoides. Os sinusoides do fígado são sinusoides hepáticos, tá? E eles são sustentados pelo lado de fora, então, por fibras reticulares. E aí, por fim, a gente tem as fibras elásticas, tá? São fibroblastos, condroblastos e condrócitos e células musculares lisas, são as células capazes de produzir fibras elásticas. Essas não têm nada a ver com colágeno, não são da fibra de colágeno, não tem colágeno, tem nada a ver com colágeno. É outra coisa. Inclusive, os aminoácidos característicos das fibras elásticas são desmosina e isodesmosina, são outros aminoácidos. E aí, a síntese da fibra elástica, eu também falei isso em mais detalhes lá na minha aula gravada. Então, é lá, dentro da célula, ou fibroblasto, ou célula muscular lisa, você vai ter complexo de rugoso, complexo de Golgi, e você vai produzir os 3 componentes básicos para produzir a minha fibra elástica. É tipo um Lego, tá? Você vai fazer os 3 componentes para depois juntar, mas esse juntar-se é sempre fora da célula, é do lado de fora, é no espaço extracelular. O que é que você vai produzir? Proelastina, que tem os aminoácidos característicos, desmosina e isodesmosina, a glicoproteína associada à microfibrila e as fibrilinas 1 e 2. Então, tá aqui a proelastina, as fibrilinas 1 e 2 e as glicoproteínas associadas à microfibrila. Esses 3 elementos vão se associar e vão acabar me dando um feixe de fibras elásticas maduras. Tudo bem? Tudo bem. Na microscopia de luz, olha que bonitinho. Isso aqui, geralmente, a gente mostra para vocês nas aulas práticas, que infelizmente esse ano não vai ter. Na aula prática, a gente costuma mostrar cordão umbilical com conjuntivo mucoso, geleia de Wharton. E a gente costuma mostrar aqui uma aorta, essa aqui é uma artéria aorta, tá? É a parede de uma artéria elástica, no caso a aorta. Onde vocês estão vendo aqui, ó, essas minhoquinhas marronzinhas, essas minhoquinhas marronzinhas são as fibras elásticas, tá? E por que elas estão em marrom? Porque dessa vez eu não corei elas com metoxilina e eosina. Elas não se coram muito bem com metoxilina e eosina. Elas até se coram, mas não fica grande coisa. Elas se coram muito bem com orceína.
E aí elas ficam assim, marrons. Tá? Isso aqui é um monte delas, uma do ladinho da outra. Isso aqui é uma artéria aorta de cão, visto em microscopia eletrônica de transmissão, de menor aumento, e aqui de maior aumento. Olha aqui as fibras elásticas que bonitinhas, uma dos ladinhos da outra. Tudo bem? E o legal da fibra elástica é que ela faz o quê? Ela tem uma capacidade elástica. Ela realmente cede e volta, tá? É muito bacana. Então, você consegue ter um certo movimento no local onde você tem essas fibras sem gasto de ATP. Ela simplesmente cede e depois ela retorna ao tamanho original, tá? Muito bem, aqui uma patologia, né, associada à fibra colágena e elástica, no caso, defeituosa, então é a síndrome de Marfan. Perceba, isso aqui é a aorta do indivíduo e ele teve uma dissecção dessa aorta, ela se soltou, porque a aorta, isso aqui é a parede de uma aorta, composto basicamente por fibras elásticas. Se eu estou com problema nas fibras elásticas, olha, eu tenho dissecação da aorta. Tá? Isso aqui é porque você tem um problema na fibrilina 1. Essa aqui, fibrilina 1 e 2, uma delas não está sendo produzida adequadamente, e lá vai você tendo uma patologia associada, por causa de uma subunidade da tua fibra elástica. Tudo bem? Aqui é uma foto, então, do indivíduo portador dessa doença, que além disso, ele vai ter outras características. Tudo bem? Tudo bem. Se tiverem dúvidas, vocês perguntam. Agora terminamos de falar sobre os fibroblastos. Então, os fibroblastos são os responsáveis por sintetizar tudo isso. Depois a gente vai voltar um pouquinho sobre outras coisas que eles sintetizam. Mas vamos falar agora de outras células. De novo, na aula gravada sobre células, eu falo muito mais do que eu vou falar aqui. Tá? Aqui é só relembrando. Senão ia ficar repetitivo, não tinha o menor sentido. Então tá aqui, ó, os macrófagos. Muito bem, os macrófagos são células que fazem o que da vida? Fagocitose. É o que o macrófago faz de melhor, faz fagocitose. Então tá aqui, ó. São grande capacidade de fagocitose e são as únicas células capazes de ingerir grandes micro-organismos de tamanho, inclusive, de protozoários. Tá? Às vezes até outras coisas mais, porque eles podem se juntar e fazer uma super célula. Né? Coisa. Tá. Funções dentro do meu tecido conjuntivo. Renovar as fibras e a matriz extracelular. A MEC, aqui é a matriz extracelular. Obviamente não é o Ministério da Educação, tá? É a matriz extracelular. Como é que o macrófago vai renovar as fibras? Gente, para renovar não significa somente produzir a nova. Se eu produzir só coisa nova e nunca tirar a velha, daqui a pouco você vai ficar enorme, né? Alguém tem que tirar aquilo que é velho, aquilo que já estragou, aquilo que oxidou, aquilo que quebrou, tá? Então, os macrófagos entram removendo as fibras e substância fundamental amorfa que não estão mais adequadas, que não estão mais com a sua conformação química, na verdade, correta. Tá? Então, é aí que entra a renovação das fibras pela MEC. Muito bem. Os macrófagos também têm capacidade de apresentação de antígenos aos linfócitos. Tá? E eles produzem citocinas. Essa apresentação de antígenos aos linfócitos está explicada na outra aula, como ele faz isso. Okay? Citocinas, bom, citocinas são mensageiros, né, que tem por tudo. Isso aqui, na verdade, é bem foco das aulas de imunologia. Lá que a gente aborda as citocinas e quais estão envolvidas com o quê. Isso aqui também é. Olha aqui que bonitinho. E aqui, ó, os lisossomos e aqui os fagossomos, tá? Vacuolos fagocitários. Não, só fagocitário. Quando você juntar esse com esse, você vai ter um fagossomo, que é digerindo o que quer que seja que ele tenha fagocitado. Na nossa aula prática, a gente também costuma mostrar os macrófagos bem bonitinhos, que no caso dos macrófagos da pele, ou os macrófagos do tecido conjuntivo, são chamados de histiócitos, tá? E a gente mostra eles, quando a gente faz a aula prática, a gente mostra eles estão coradinhos em azul. Eles capturaram um corante azul, ele fica todo bonitinho, pintadinho de azul.
Isso aqui, então, é uma outra microscopia, agora de luz, de macrófagos. Olha aqui, esse é um, esse é outro, esse é outro. Isso aqui é o núcleo. E essas vesículas que estão aqui em branco, ó, são as vesículas de fagocitose desses meus macrófagos. Evidentemente, por eu ter tantos num único lugar, é porque esse tecido aqui estava sendo invadido por alguma coisa. Por isso que eu tenho tanto macrófago nesse lugar. Um outro tipo celular que a gente vai encontrar, então, no conjuntivo, é o mastócito, tá? Então, o mastócito é uma célula globosa grande com muitos grânulos basófilos. Se eles são basófilos, é porque eles se coram com corantes básicos, o que significa que o seu conteúdo é ácido, tá? O que os grânulos dos mastócitos contêm? Heparina, histamina, proteoglicanos e mediadores quimetáxicos. Tá bem. O principal ator dos mastócitos é a histamina. Quando a gente tem uma reação alérgica, são os mastócitos, quianos, e aí a gente tem as tais reações alérgicas. O que você toma quando você está com uma alergia muito forte? Qual é o tipo de medicamento? Qual é o nome daquele negócio? Isso mesmo, antihistamina. Então, a histamina, né, é justamente a, digamos assim, a atriz principal dos mastócitos. Claro que não é só isso que ela faz, que os mastócitos fazem da vida, tá? Na outra aula eu destrincho isso um pouco mais do que aqui, ok? Quando você tem as reações de sensibilidade imediata muito fortes, aí o indivíduo pode entrar, inclusive, em choque anafilático por causa da grande quantidade de histamina e todos os outros liberados no danço dos tecidos conjuntivos de pele e das membranas mucosas, justamente porque são locais suscetíveis à invasão de alérgenos, de coisas de fora. Então, eles estão ali para fazer a vigilância desses tecidos, tá? E dessas regiões. Aqui é a carinha do mastócito. Que bonitinho esse mastócito. Toda vez que eu vejo, eu acho ele uma graça. Olha aqui o núcleo dele. E olha, ele é cheio de bolinhas azuis, tá? Essas bolinhas azuis são os grânulos deles que foram corados, tá? Então, na verdade, o engraçado do mastócito também, eles são grânulos metacromáticos. O que significa isso? Significa que, na verdade, eu botei um corante rosa, mas como ele tem uns grânulos com substâncias químicas específicas dentro, ele muda a cor do corante. Então, você põe um corante rosa, ele fica azul. Por isso que ele é chamado de metacromático, é a capacidade de metacromasia desses grânulos, tá? Isso aqui é microscopia eletrônica, de transmissão, evidentemente, ó, aqui no núcleo, e várias bolinhas. Cada bolinha é um grânulo dos mastócitos. Esse aqui é um mastócito inteiro, e esse é um mastócito após a degranulação, depois de ter liberado todos os seus grânulos. Vocês lembram, ou vocês já viram, ou vão ver, em hematopoético, vocês têm na medula óssea, não tem não é? Esqueci o termo agora, mas a série de células que são produzidas dentro da medula óssea, tem um nome aqui. E entre elas, você pode dividir as células entre granulócitos e agranulócitos, não é? Não sei se vocês já chegaram lá. Obviamente, os mastócitos fazem parte dos granulócitos, porque são cheios de grânulos, tá? E, por fim, a última célula que a gente vai abordar hoje aqui são os plasmócitos. Muito bem. Esses, por sua vez, se originam de linfócitos do tipo B. Um linfócito do tipo B é a mesma coisa que uma célula B. Tá? Alguns autores chamam de célula B. É a mesma coisa que linfócito do tipo B. Tudo bem? Tudo bem. Normalmente você não deve ter muitos deles, tá? É para eles terem só uns poucos ali, só fazendo aquela vigilância, a não ser que você tenha um lugar sujeito à penetração de bactérias e proteínas estranhas. Aí você vai ter um monte deles. Por exemplo, inflamações crônicas também. Tá? O que os plasmócitos fazem da vida? Sintetizam e secretam uma só classe de imunoglobulinas, no caso, os anticorpos. Tá? Plasmócitos são os responsáveis por secretar anticorpos. Ok? Ok. Então, tá aqui a carinha de um plasmócito. Olha, elas são células pequenininhas. Claro que o desenho tá grande, porque, enfim, só não tem graça mostrar para ti. Mas o plasmócito é uma célula bem pequenininha.
tem o núcleo sempre assim, a cromatina ela é organizada de maneira tal que parece que é uma roda de carroça, tá? Então, isso é típico de plasmócito, ter o núcleo em roda de carroça, tá? Ele é todo desenhadinho assim. Ele, evidentemente, tem um tipo endoplasmático rugoso muito bem desenvolvido, e Golgi também. Por quê? Porque ele está sintetizando e secretando anticorpos. Então, ele está secretando alguma coisa, ele tem que produzir isso, ele precisa de retículo endoplasmático rugoso para fazer isso. Tá bom. Então, aqui, em visão, é microscopia de luz, isso aqui é microscopia eletrônica de plasmócitos. Tá bom? Tá bom. E aí, finalizando, né, a última parte, na verdade, que a gente tem da aula de hoje, o que, que a gente tem? Voltando à nossa matriz extracelular, tá? O MEC. Tá. Ela, como um todo, pode ser chamada também de substância fundamental. E dentro da tua matriz extracelular, você tem duas classes de macromoléculas. A primeira classe, nós já comentamos, são as proteínas fibrosas, que são quem? Colágenos, que é fibra colágena e fibra reticular, tá? E as fibras elásticas, aqui colocadas como elastina, na verdade, tá? Fibras de elastina que se agregam e formam as fibras elásticas, ok? Que mais? Fibronectina e laminina. Essas duas vocês já foram apresentadas, vocês viram isso aqui na lâmina basal dos epitélios. Ah, mas é só de epitélio. Não, não é só de epitélio. Tem também no conjuntivo. Só não é a atriz principal, mas elas são presentes também na matriz extracelular dos conjuntivos, tá? Em menor grau, mas elas têm também, elas estão presentes também. Muito bem, e essas proteínas fibrosas, elas ficam embebidas no quê? Em água? Em nada? Não! Elas ficam embebidas em glicosaminoglicanas, que são chamadas de GECs, tá? Glicosaminoglicanas. Na verdade, é em inglês, tudo bem. Que são cadeias polissacarídeas. Ok. Então, vamos lá. As principais glicosaminoglicanas que a gente tem são essas que vocês estão vendo listadas aí. Eu tô com um problema aqui com esse fone. Tô me irritando com esse fone. Peraí, deixa eu botar de volta mais. Que são ácido hialurônico, que é o único que não é sulfatado. Se não é sulfatado, é porque ele não tem um enxofre pendurado nele, tá? Aí a gente tem o dermatansulfato, o queratosulfato, o condroitinsulfato e o heparansulfato, ok? Todos esses são glicosaminoglicanas. Tá bom. Aí, essas glicosaminoglicanas são ligadas covalentemente a uma proteína. Aí você vai ter uma proteoglicana, ok? E deixa eu dar uma explicadinha aqui para vocês. Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Então, você... Amém, senhor. Então, vamos lá. Só para explicar isso aqui. Eu dei tá na outra aula, mas eu acho que... Tá, obrigada. Mas eu acho que tem uma explicação que pode ajudar. Tá vendo? Como é o nome do troço? Proteoglicana. Então, você tem aqui proteo, que é de proteína. E você tem... Proteo, era para ter vindo até o, tá? E você tem as glicanas, que são quem? As glicosaminoglicanas, certo? Certo. Como é que isso aí se organiza? Vamos ver. Como é... Não, peraí. Aqui. É proteo, tá? Era para ter vindo até aqui, eu não consigo apagar, então vai ficar assim. Proteoglicana de proteína e as glicanas de glicosaminoglicanas. Como que as glicosaminoglicanas se ligam às proteínas? Da seguinte maneira. Presta atenção. Tu tens aqui uma proteína, tá? É uma proteína compridinha. Era para ela ter sido só reta, mas não tem. Gente, desenhar com mouse é assim, uma coisa terrível. Tá, então essa é a proteína, tá? Nessa proteína, eu vou ter penduradas as glicosaminoglicanas. Quem são mesmo as glicosaminoglicanas? Ácido hialurônico, dermatansulfato, queratosulfato, condroitinsulfato, heparinsulfato, tá? Essas são as GECs, ok? Então eu vou pendurar GECs aqui. Como que eu vou pendurar elas? Elas são ligadas covalentemente aqui na minha proteína, tá? Como eu não consigo fazer em 3 dimensões... Opa, esse ficou comprido, bom, tudo bem. Tá? É mais ou menos isso. Tá? Então ela fica parecendo... Vocês já lavaram um tubo de ensaio?
mamadeira? Vocês usam para lavar tubo de ensaio, mamadeira, principalmente mamadeira e tubo de ensaio, porque os outros têm outro jeito. Aquelas escovinhas, parece um rabo de gato, conhece? A gente chama de rabo de gato. Aquelas escovinhas, né, que é uma haste cheia de tufinhos em toda a volta. Isso é uma proteoglicana, tá? Tem a mesma estrutura tridimensional daquelas escovas, tá? De lavar mamadeira e tubo de ensaio. Muito bem. Acontece que as glicosaminoglicanas, que são essas que estão penduradas aqui, elas são muito negativas. Elas são muito tristes. Vamos ver se eu peguei uma cor que destaca. Elas são muito negativas, ó. Tudo negativinho, pobrezinha. Elas são assim, tristes. O que significa que ela é negativa? É uma questão elétrica, né? Se elas são carregadas negativamente, o que elas vão atrair? Perfeito. Ambas as respostas estão corretas. Me diz um cátion aí bacana para ser atraído aqui, que você sabe que tem os montes na matriz extracelular. Sódio. Espera aí, muita concentração. Não é fácil. Cara, eu tô me sentindo uma retardada. Mas eu vou conseguir. Ai, consegui. Tá, eu vou desenhar um só. Normalmente eu desenho um monte, mas dessa vez eu vou desenhar um só, porque não dá. Então, todas essas carguinhas negativas vão atrair quem? Muitos sódios, tá? Imagina, então, agora que eu tenho um monte de sódio atraído aí, tá? Então, eles ficam ali por perto. O sódio atrai quem? O que é sódio? Onde a gente encontra sódio? Assim, no dia a dia. Sal de cozinha. Sal de salgar pipoca. Sal de salgar bife. Qualquer sal. É NaCl, certo? Certo. Aí você dissocia, você tem um Na e um Cl. Então, você sabe, tá? Acontece que hoje em dia os sais, eu não sei que magia eles fazem, que os sais hoje não empedram mais. Mas não sei se vocês lembram, talvez, da infância de vocês, que o sal às vezes empedra no saleiro. Vocês já viram aquele sal que fica uma pedra, ou sal de baixa qualidade hoje? Por que aquele troço empedra no saleiro? O sódio atrai a água, sempre. Tá? É uma questão bioquímica. A gente não vai entrar nos detalhes agora das forças de atração entre essas moléculas, tá? Mas é por causa da atração da água pelo sódio. Em qualquer lugar que você botar sal, vai juntar água. Tá? Pode fazer o experimento. E a gente que mora na Amazônia, que é pouco úmido, não é? Imagina como fica o nosso sal. Só o sal lebre que corre solto no saleiro. Não sei o que eles fazem, que aquele sal lá não atrai tanta água. Não sei qual é a magia. Mas a moral é, sempre que você tem sódio, gente, já aprenda, que vocês vão usar isso outras vezes, tá? Quando chegar lá em renal, vocês vão usar isso aqui muito, tá? Onde o sódio vai, a água vai atrás. É aí que eu tô querendo chegar. Ai, Jesus, eu pareço... Vocês enxergam aqui no cantinho? Parece, né? Espero. Tá? Então, onde tem sódio, tem água. Então, se eu tenho muitas cargas negativas, eu terei muitas cargas positivas. Se eu tenho muitas cargas positivas, eu terei muita água. Então, e como esse troço aqui parece um rabo de gato, eu vou estar cheia de moléculas de água de solvatação aqui. Elas estão ligadas covalentemente, mas elas estão fortemente atraídas por essas proteoglicanas. Tá? Tudo bem? E aí você tem como resultado o quê? Um gel. Por isso que a matriz extracelular, dos conjuntivos principalmente, elas são assim, meio gel, por causa dessa característica aqui que eu botei no desenho para vocês das proteoglicanas. Vocês entenderam? Então, olha só. Isso aqui é uma proteoglicana, tá? Que eu tentei me descabelar. Eu sinto falta do quadro. Normalmente eu desenho isso no quadro, obviamente, tá? Essas proteoglicanas, que é o conjunto de uma proteína mais as glicosaminoglicanas, elas se associam com outras moléculas de hialuronato. É uma outra molécula no espaço extracelular. E aí você tem esse super coiso grandão aqui, tá? Um agregado de proteoglicanas. De novo. Isto é uma proteoglicana, um agregado de proteoglicanas. Isso aqui seria em menor aumento, tá? E aí você olha, aí você diz, mas é igual. Não, não é. Cada coisinho desses aqui, ó, é um proteoglicano. Olha no detalhe. Você tem uma outra proteína diferente aqui, tá?
Você tem esta proteína central, e nela você vai pendurar agora os proteoglicanos. Repara que o proteoglicano é como eu desenhei, tá? Guardadas algumas diferenças. Tem uma proteína central, em verde, tá vendo? E tem uns pontilhados. Os pontilhados é que são as glicosaminoglicanas. Vocês estão entendendo? Então, você tem um rabo de gato ainda maior. Mas sabe aquelas árvores de Natal plásticas que a gente compra? Que aí você vai abrindo ela e ela é toda cheia de coisinhas. Imagina que aquilo tudo atrai água. Atrai. Por quê? Porque é negativo, é carregado negativamente, que por sua vez vai atrair o sódio, que por sua vez vai atrair água. Então aquilo vai virar uma gororoba assim, de água sustentada por este conjunto proteico aqui, vai de proteoglicanas, que são proteínas com as glicosaminoglicanas penduradas, e um monte delas juntas. Entenderam como é que isso funciona? Como você acaba tendo um gel na parte externa da tua matriz extracelular? Ok? Eu espero muito que vocês tenham entendido isso, porque eu vou precisar disso daqui a 1 e 2 semestres de novo, tá? Eu vou reencontrar vocês. Tá. Vamos lá, então. Então, parte do gel. O que é a parte do gel que eu estou querendo explicar para vocês? Se você conseguiu entender, né, que você acompanhou, que você ouviu o que eu estava falando, que aqui você tem a proteína, beleza. Aí você tem as glicosaminas, glicosaminoglicanas, que são negativas, que atraem sódio, que atraem água. Você vai acabar tendo muita água entre todas essas coisinhas azuis, certo? E como você tem uma proteína no meio, é uma proteína cheia de água em volta. Só que ela não anda sozinha, tá? Essa proteoglicana vai se juntar a várias outras depois, ligando-se a uma proteína central. Eu não vou entrar em detalhes agora. Tem aqui a molécula de ácido, tá, tudo bem. Não importa. Tá? Isso aqui é um agregado de proteoglicanos. Você tem várias dessas coisinhas que são proteínas centrais cheias de aguinha em volta. Esse conjunto todo vai me dar uma geleca, assim, uma coisa de gel. Aí que entra o sistema gel. Tá? Não é um gel desses de bafar no cabelo, obviamente, né? Mas tem essa como é que eu vou chamar? Conformação. Entendeu agora onde é que vem a história do gel? E dentro desse negócio todo é que estarão as proteínas fibrosas, colágenas, elásticas e reticulares, dependendo de que tecido você tem. E outra coisa importante, aproveitando a pergunta dele, como isso aqui tem muita água, essa água ela não está ligada covalentemente, ela está por ali, mas ela pode ser deslocada. Então, é um ambiente por onde a água passa, é um equilíbrio dinâmico, né? A água ela vai passando, se desgrudando de uma dessas moléculas, indo para outra, e assim vai. E aí é um ambiente, então, de fácil transporte de substâncias, de um lugar a outro no tecido conjuntivo. Porque é como se ele fosse todo água, porém essa água está sustentada, ela está mais ou menos firme nessas grandes moléculas aqui de proteoglicanos. Entendeu? Tá? Então vamos lá. Olha só, degradação da matriz extracelular. Até então eu vinha falando só de síntese de matriz extracelular, né? De como ela é produzida pelos fibroblastos e tudo mais, e como ela se estrutura. Acontece que também ela tem que ser degradada, né? Como? Normalmente por ação de metaloproteinases da matriz, que precisam de zinco na sua composição. Elas dependem desse metal, zinco, por isso que elas são chamadas de metaloproteinase. Você já tem fácil na cabeça que toda ase é uma enzima que vai quebrar alguma coisa? Se vocês não têm isso na cabeça, tenham a partir de agora. Vocês não lembram, né? Então vamos lá. Relembrando, toda ase é uma enzima que está quebrando normalmente aquilo que vem na frente do nome, né? Então uma metaloproteinase é uma enzima que quebra proteínas. E essa aqui, no caso, precisa de metal, zinco. Tá bom. Onde é que você vai ter, então, a degradação da matriz? Quando você tem desenvolvimento do indivíduo, tá? O crescimento do indivíduo e reparo dos tecidos. Por que você vai degradar se tu está crescendo? Porque, cara, se você está crescendo, você tem que crescer para cima e para os lados de uma maneira que faça sentido, né? Então, você cresce um pouquinho aqui, aí degrada, e assim você vai organizando o crescimento do indivíduo. E reparo dos tecidos, obviamente. Em condições patológicas algumas, você vai ter excesso de degradação da matriz extracelular. Quais são exemplos? Eu não vou entrar na patologia porque não é o nosso foco, mas lembrando que
Quais seriam algumas patologias? Artrite reumatoide, osteoartrite, algumas doenças de pele, invasão tumoral, metástase e angiogênese tumoral, tá? Não são as únicas, mas são exemplos de condições patológicas nas quais eu tenho um excesso de degradação da matriz, tá? Nessa aqui, na verdade, de metástase, angiogênese e invasão tumoral, esse negócio tinha que ser um pouquinho mais para cima aqui. Você tem a participação das metaloproteinases da matriz com a sua expressão muito aumentada. E agora vamos falar rapidamente justamente da invasão tumoral, tá? E metástase. É como um exemplo, tá? Então, olha aqui, lembra do epitélio? Que lindo, vocês já viram. As caderinas, olha que lindas. Qual é a junção que tem caderina? Desmossome. Lindos vocês, eles mesmos, os desmossomos. Tem caderinas, então eles ancoram uma célula na outra. Muito bem. Repara que essas células aqui já estão meio doidivanas, tá? Elas começaram a se multiplicar alucinadamente e elas têm bem menos caderinas entre elas, ou seja, o ancoramento entre essas células já não é mais o mesmo. Mas elas ainda estão, pelo menos, por fora da nossa membrana basal. Então, isso é um carcinoma in situ. Carcinoma, vocês não são obrigados a saber, é o nome que se dá a um tumor derivado dos tecidos epiteliais, ok? Ele é um carcinoma in situ, enquanto as células tumorais não invadem a membrana basal e permanecem na camada epitelial. Tá bom. Acontece que em algum momento eles vão, sim, quebrar a minha membrana basal, vai destruir a membrana basal, tá? Então, o que acontece? Você tem alta multiplicação dessas células epiteliais, aqui continua normal, né? Aqui você teve forte multiplicação das células epiteliais e baixou muito a expressão de moléculas de adesão, principalmente as caderinas. E aí você enfraqueceu toda a coesão entre essas duas células tumorais, então elas já estão meio que soltas entre si. Não feliz com isso, essas células vão secretar colagenase tipo 4. Tudo bem, colagenase vai quebrar o quê? Colágeno. Que colágeno? No caso, que está no primeiro momento mais próximo deles, o colágeno que constitui também, que faz parte da minha membrana basal. Quando a membrana basal se rompe, essas células tumorais iniciam a invasão de quê? O que é essa coisa azul aqui? Conjuntivo. É o conjuntivo subjacente, tá? Outras proteases produzidas pelas mesmas células vão destruir as glicoproteínas não colagenosas e os proteoglicanos que a gente acabou de falar. E como é que elas vão caminhar? Então, aqui, outras proteases produzidas por elas, você está destruindo o tecido conjuntivo. Por que você destrói ele? Para você poder entrar. Duas coisas não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, você destrói isso aqui para poder invadir. E as células tumorais superexpressam, ó, as integrinas, tá? Que, como vocês já viram lá em epitelial, são receptores de laminina e receptores também de fibronectina. Laminina e fibronectina fazem parte da minha matriz extracelular aqui. Então, com isso, essas células vão se ancorando na matriz e vão se puxando para dentro do tecido conjuntivo. Facilita a adesão e progressão, então, das células tumorais para dentro do conjuntivo. E aí, as coisas só pioram, você tem a fase invasiva, onde as células tumorais vão secretar agora os fatores autócrinos de motilidade, ou seja, ela produz um fator que vai agir sobre ela mesma, fazendo com que ela se desloque, invadindo cada vez mais. Agora você tem uma massa celular meio grande aqui, né? Você tinha só uma camadinha, pô, e agora você tem uma massa de células. Pô, essa galera toda tem fome. Essas células também são filhas de Deus, elas também querem viver. O que elas vão fazer? Elas vão resolver o problema delas, elas vão arranjar um jeito de arranjar comida. O que elas fazem? Elas secretam fatores de permeabilidade vascular, ó, está representado aqui, que vão fazer o quê? Tornar os vasos mais permeáveis, como o nome já sugere. E aí você vai acumular proteínas plasmáticas e nutrientes do lado de fora desses vasos, ou seja, você vai ter nutrição garantida para as células tumorais. Não felizes com isso, eles dizem, não, pera um pouquinho que eu quero ter um suprimento exclusivo só para mim, eu quero agora que a minha dispensa rica em alimentos esteja bem pertinho de mim. Então, eles produzem também fatores angiogênicos que vão estimular
a ramificação e a produção de mais vasos sanguíneos, está aumentando a vascularização bem próxima, às vezes invadindo o próprio carcinoma invasivo. Então, agora você vai ter vaso sanguíneo passando no meio dessas células. Só que nós temos um problema sério. Lembra, essas células estão soltas entre si. Elas não têm forte adesão, elas não têm mais escadorias. E você tem um vaso com grande permeabilidade passando por dentro delas. O que vai acontecer? Essas células vão acabar invadindo os vasos sanguíneos, e aí você vai acabar tendo a dispersão dessas células cancerosas através da circulação sanguínea, e você vai ter o quê? Metástase. Triste. Olha só, aqui, na verdade, claro que a ideia não é falar, eu não vou dar aula de tumor, é evidente. Mas esse é um exemplo onde você vê onde vários fatores importantes estão trabalhando juntos, não necessariamente a favor do indivíduo, mas onde você tem, então, várias dessas coisas que vocês já aprenderam trabalhando em conjunto para uma patologia, no caso. E o que eu tinha para dizer hoje para vocês era isso, gente boa. Vocês têm alguma dúvida?